Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Vamos ler juntos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Amados, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre liberdade, né? O texto que nós acabamos de ler é um texto que o apóstolo Paulo escreve, né, como um formato de carta aos Gálatas, e ele já começa aí o texto nos dando uma orientação muito preciosa, né? Ele diz: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão." Aí já no versículo inicial nós já temos um alerta do apóstolo Paulo muito importante, né? Ele nos alerta para a importância de pensarmos, né, que nós precisamos permanecer na liberdade para a qual o Senhor nos chamou. E eu quero refletir um pouquinho com vocês hoje sobre essa ideia, sobre essa proposta, né? A maneira como o apóstolo Paulo traz esse texto para nós, porque hoje nós vivemos um contexto onde muitas filosofias humanas têm sido erguidas sobre o que é liberdade, né? Liberdade é ter seu próprio dinheiro, liberdade é fazer o que quiser, liberdade é decidir sobre o meu corpo como eu quiser, enfim, tem muitas formas de pensar aí o que é ser livre. Mas nós que conhecemos a Deus, que temos caminhado com Jesus, nós precisamos ter como parâmetro a palavra de Deus. E esse é um texto precioso que nos lembra que nós precisamos permanecer na liberdade para a qual Cristo nos chamou. E que liberdade é essa? É a liberdade de Cristo, é a liberdade que realmente nos liberta, que nos faz romper com esses impulsos carnais, né? Com aquilo que realmente nos inclina para a perdição, para a destruição. Isso é muito precioso, né? Jesus, quando ele vem fazer uma obra perfeita, uma obra redentora, uma obra que permite que eu e você sejamos aliançados com Deus, se nos reconciliamos com o Pai. Então nós precisamos ter em mente isso, porque naquela época, né, Jesus foi rejeitado por muitos, assim como é ainda hoje. Muitos, ouvindo a palavra de Deus, não querem se relacionar com Deus, não querem crer em Jesus, não querem viver a vida que Jesus propõe. E quando Jesus vem, ele traz uma outra visão, ele traz um entendimento muito importante, que é: nós podemos ter uma vida com Deus, nós podemos ter uma vida de liberdade, nós não precisamos estar submissos, né, aos impulsos da nossa carne, aos desejos do nosso coração, mas nós podemos experimentar uma liberdade genuína, uma liberdade verdadeira, que é essa liberdade que Jesus nos propõe, essa liberdade que nós só encontramos na presença de Deus. Muitos acreditam que ser livre é ter condições e poder usufruir, né, desses recursos, ou fazer o que quer, do jeito que quer. Mas será que isso é liberdade? Será que isso muitas vezes não é o que nos conduz à desgraça, à perdição? Então Jesus nos mostra que existe um outro caminho, existe uma liberdade em servir e caminhar com o próprio Deus. Quando nós caminhamos com Jesus, quando nós servimos a Ele, quando nós nos submetemos a Ele, aí então nós somos realmente livres, porque os nossos prazeres não nos aprisionam, né? O poder, a fama ou qualquer outra coisa não vai aprisionar o nosso coração, porque o nosso coração vai estar firmado no Senhor. Então lembre disso. O que tem dominado o seu coração, né? O que de repente te impede de ser livre? Porque muitas vezes, muitos têm se iludido que são livres de uma maneira ou de outra, mas deixam de se submeter a Deus para se submeter ao poder, ao dinheiro, à fama, a uma série de outros deuses, né, uma série de outras coisas que terminam se erguendo aí como deuses na sua vida e que fazem com que você se iluda de que realmente você é livre.
quando na verdade você está submisso a essas coisas. E Cristo, ele nos chamou para sermos realmente livres, para caminharmos em liberdade com ele. É por isso que o apóstolo Paulo, ele alerta aqui os Gálatas, né? Ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Jesus não trouxe jugo, Jesus não trouxe prisão para nós, pelo contrário, ele veio quebrar todos os grilhões que prendiam a minha e a sua vida. Ele veio nos dar a oportunidade de experimentar uma liberdade que nós jamais poderíamos experimentar porque estávamos amarrados, presos pelo pecado. Mas em Cristo Jesus nós temos liberdade, a liberdade da salvação, a esperança da eternidade, a esperança de ter uma vida eterna com Deus. E isso só o próprio Deus poderia nos oferecer, e ele nos oferece isso através de Jesus. O texto ainda diz, né? Permanecei, pois firmes, amados, vamos permanecer nessa liberdade que o Senhor nos propôs, né? Não vamos nos colocar debaixo de jugo de escravidão. Observe sua vida, avalie seu coração. Será que algo tem de alguma maneira te prendido? Será que algo tem se constituído uma prisão na tua vida? Tem te impedido de experimentar essa liberdade no Espírito, essa liberdade de ter uma vida com Deus? Se tem algo que tem te aprisionado, leve isso diante de Deus, né? Se volte para o Senhor, porque certamente Ele tem poder para quebrar todo esse jugo, para quebrar tudo aquilo que te prende, para te trazer para esse reino de liberdade, para esse ambiente de paz, né? Onde nós só encontramos realmente, né, a paz que excede todo o entendimento na presença do Senhor. Então lembre disso, né? Não há nenhum esforço que eu e você possamos fazer para alcançar a salvação. É isso também que Paulo confronta aqui o coração dos Gálatas, né? Muitos acreditavam que era simplesmente a circuncisão ou uma série de outros rituais que poderiam fazê-los de repente alcançar a salvação. Mas em Cristo Jesus nós temos acesso à salvação por meio da graça. Não é porque nós merecemos, não é porque nós podemos alcançar, porque não há nada que eu e você possamos fazer para alcançar a liberdade em Cristo, para alcançar a salvação de Deus, mas o próprio Deus providenciou a possibilidade de salvação para nós. E isso não tem a ver com quem nós somos, mas tem a ver com quem Deus é, tem a ver com o amor dele para comigo e para com você. Então lembre, todos os nossos esforços, eles são inúteis, porque nós jamais poderíamos merecer a salvação de Deus, nós jamais poderíamos alcançar essa liberdade em Deus, senão o próprio Deus nos oferecendo isso através de Jesus. Então lembre, a salvação é pela graça. Lembre que Jesus, nele há paz, nele há liberdade. Então se tem algo na tua vida que tem te prendido, que tem iludido você, que tem te levado para longe de Deus, que tem feito você viver um ambiente de prisão, de tortura, de amargura, rompa com isso se voltando para Jesus. Ele está de braços abertos para receber você, para te acolher, para te abraçar, para transformar o seu coração, para te levar para um outro ambiente, um ambiente de liberdade, um ambiente de paz, um ambiente de cura, de restauração de caráter, de mudança de vida. E tudo isso, amados, nenhum recurso humano, nada que humanamente nós possamos construir pode nos oferecer. Essa liberdade nós só encontramos na presença de Deus. Essa felicidade, essa alegria, essa liberdade só existe na presença do Senhor. Só existe quando nós servimos, quando nós buscamos, quando nós nos relacionamos com esse Deus e caminhamos com Ele todos os dias. Então, se você tem esse entendimento de que algo na tua vida tem te prendido, se volte para Deus, submeta-se a Deus, coloque-se diante da presença do Senhor e certamente Ele vai te libertar de tudo aquilo que precisa haver liberdade, de tudo aquilo do qual você precisa ser liberto. E Ele vai trazer essa liberdade na presença dEle. Então, seja livre em nome de Jesus. Lembre, o Senhor veio para nos trazer liberdade, para nos trazer paz, para nos trazer vida com Deus. Então, se algo tem te prendido, quebre isso em nome de Jesus. E isso é possível se voltando para Deus, buscando a presença dEle, alinhando seu coração ao coração de Deus, se submetendo aos princípios da palavra do Senhor. Certamente você vai ser livre. Então lembre disso, seja livre. Isso é possível na presença do nosso Deus. Amados, que Deus os abençoe, dê uma semana cheia de liberdade na presença de Deus, cheia de sabedoria, de discernimento do Senhor, em nome de Jesus. Até mais.